Então, nessa semana eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vocês terão duas avaliações, tá? A referente à semana um e a referente à semana 2. Bom dia, Rafaela. São exercícios bem curtos, tá? Não se preocupem que não vai ter sobrecarga para vocês. Assim que a gente terminar a aula, eu já vou disponibilizar a avaliação referente à semana passada. Uma equação ali de segundo grau para vocês resolverem e vocês vão apresentar a solução, em vez de dizer, né, que essa equação não possui raiz real, vocês vão continuar e vão apresentar a solução no conjunto de números complexos. E a dessa semana vai ser um exercício que tem a ver com a aula de hoje, que é já trabalhando as operações com números complexos, né? Hoje a gente já vê soma, diferença e multiplicação de números complexos. E também a potências de I. Em relação à aula passada, tudo bem? Conseguiram entender bem? Santiago, as tuas inquietações ali em relação ao conjunto dos números complexos, conjuntos de números racionais, irracionais, Tá tudo de boa agora. inclusive, tá de boa porque tu não acordou ainda, pelo visto. Acordei sim. Pô, professor, achei que as aulas eram às 10. Acordei no Ah, suco, com a Júlia me ligando. então tá, vamos começar então, tá? A falar sobre essas operações. Entendendo assim o que vem a ser um conjunto dos números complexos, ele abraça todos os outros, tá? No conjunto dos números complexos estão todos os números reais, mais aqueles números que possuem uma parte real e uma parte imaginária. Então, nós precisamos saber operar com os elementos desse conjunto, ou seja, com esses números complexos. Então, nós vamos começar fazendo operações de soma, diferença, né, e multiplicação. Para fazer a divisão, aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas também a gente consegue dividir dois números complexos. Vejam que quando a gente fala em soma, diferença, multiplicação de números reais, nós temos um resultado que é bem prático, né? Quando a gente soma duas quantidades, mesmo que essas quantidades sejam, por exemplo, um número irracional, né? A gente consegue somar dois números irracionais tranquilamente e o resultado é visível para nós. No conjunto dos números complexos, somar dois números complexos, o resultado não é visível para nós. Nós não temos assim uma visualização daquele resultado de maneira real, tá? Esses números, por eles terem essa característica, a gente fica muito na teoria do que vem a ser o resultado de uma soma, de uma multiplicação e até mesmo de uma divisão. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês, vou tirar esse compartilhamento que eu estou fazendo aqui, que era só para deixar vocês mais animados de manhã. Essa frase aí do Carl Friedrich Gauss. E agora eu vou compartilhar com vocês o quadro. Muito bem. Vocês conseguem ver aí o quadro branco? Tá. Então, primeiro vamos falar da operação de soma, tá? Como é que a gente soma dois números complexos? Vou considerar aqui como exemplo, tá? No material que eu coloquei lá no Moodle, aí tem a parte teórica bem explicadinha, tá? Aqui eu vou trabalhar com exemplos. Pegar um número complexo, por exemplo, 4 mais 2i. Esse é um número complexo. Vou chamar de Z1. E um Z2, botar 3 menos 5i. Tá bem? Dois números complexos, só inventei esses números aqui porque eu quero calcular
Z1 mais o Z2. Quero fazer a soma. A soma de números complexos é bem simples. Basta que a gente tenha o cuidado de somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. É como se nós estivéssemos trabalhando com expressões algébricas, né? Em que nós só conseguimos somar quando a parte algébrica for igual. Então, aqui, para somar Z1 mais Z2, eu vou fazer 4 mais 3, que dá 7. E somar o 2 com o menos 5. Então, 2 menos 5 dá menos 3. Então, a soma de Z1 mais Z2 é 7 menos 3i. Tá bem? Já aproveitando esses mesmos números que eu usei para fazer a soma, eu vou fazer a diferença. Agora eu quero fazer Z1 menos o Z2. Da mesma forma que a soma, tá? Pega ali o Z1, 4 mais 2i, e aí faço menos, vou colocar entre parênteses aqui, o 3 menos 5i. Então, façam uma relação como vocês estão acostumados a lidar com expressões algébricas. Então, eu vou ter que eliminar esses parênteses e trocar o sinal de quem está ali dentro. 4 mais 2i, menos 3 mais 5i. Então, agora eu vou fazer 4, a parte real, com a parte real. 4 menos 3 dá 1. 2i com 5i dá mais 7i. Então, esse é o resultado de Z1 menos o Z2. Tudo bem com soma e diferença, né? Tranquilo. Vamos fazer agora a multiplicação. Como é que eu vou multiplicar dois números complexos? Então, eu vou pegar aqui Z1 vezes Z2. De novo, o que eu vou fazer é colocar aqui entre parênteses 4 mais 2i, que é o Z1, 3 menos 5i, que é o Z2, e eu tenho que multiplicar. Para fazer essa multiplicação, considerando a ideia de expressões algébricas, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Chuveirinho. Eu sabia que tu ia falar isso. Eu estava só esperando. Eu dei até o espaço, porque eu sabia que alguém ia falar chuveirinho. 4 vezes 3 é propriedade distributiva da multiplicação. Para quem nunca ouviu falar em chuveirinho, é porque chuveirinho não existe na matemática, não existe uma propriedade. Os grandes matemáticos jamais iam dar um nome de chuveirinho para uma propriedade tão precisa, que essa propriedade é uma propriedade dos números reais. Né? Quando a gente multiplica sentia falta disso. né? Sim, eu não senti falta nenhuma do chuveirinho, não. Ainda mais no inverno. Tá, voltando aqui, tá? 4 vezes 3, 12. Aí depois 4 vezes o menos 5i. Então vai ficar menos, né? 20i. Agora, 2i vezes o 3 vai dar mais 6i. E aqui a gente vai ter um pouco de cuidado, porque 2i vezes o menos 5i. Então, primeiro a gente pensa no mais 2 vezes o menos 5, que vai dar menos 10, e i vezes i, que é i ao quadrado. E agora a gente lembra, né, não podemos esquecer aqui, que i ao quadrado, pela nossa definição de números complexos, isso dá menos 1. Então, nós temos aqui 12 menos... Aqui eu já vou juntar, tá? Menos 20i mais 6i vai dar menos 14i.
E menos 10 vezes o i ao quadrado é menos 10 vezes menos 1. Tá? Porque i ao quadrado é menos 1. Então fica 12 menos 14i mais 10. E agora eu pego parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Eu tenho aqui o 12, aqui o 10, então é 22 menos 14i. Esse é um número complexo, né, que é resultado da multiplicação desses dois números complexos. Então, sempre que a gente faz uma soma, uma diferença, uma multiplicação, o resultado é também um número complexo. E vejam, quando eu falo que o resultado é um número complexo, não quer dizer que esse número, deixa eu escrever aqui, ó, o número complexo na sua forma algébrica, tá, de maneira genérica. A mais BI, sendo A e B números reais. Esse número complexo, ele tem uma parte real, que é o A, e uma parte imaginária, que é o B. Pode ser que o resultado de uma multiplicação, de uma soma, de uma diferença, dê um número complexo sem a parte real, pode dar um número complexo sem a parte imaginária, pode dar inclusive o zero, que o zero, a partir de agora, é também um número complexo. Tá bem? Resultado pode aparecer aí qualquer número complexo, mesmo que ele não tenha a parte imaginária. A gente vai ficar com a ideia de que, se deu o número 5 como resultado, não deu o número complexo. Sim, deu um número complexo. O número 5 é um número complexo. Tá bem? Alguma dúvida aí em relação à adição, subtração e multiplicação? Acho que No não. momento, não. Muito bem. Então, nós vamos partir agora para potências de I. Potências de I nada mais é do que elevar o I a um expoente, tá? Então, a gente sabe aqui pela definição dos números complexos que I ao quadrado é menos 1. Então, esse I ao quadrado aqui, nem precisa a gente calcular. A gente já sabe que vai dar menos 1. I dá zero, aqui nós consideramos, né, a mesma propriedade que vale para os números reais. I na zero é igual a 1, porque todo número diferente de zero elevado a zero dá como resultado 1. O I elevado na 1 é o próprio I. Tudo bem? O I elevado ao quadrado a gente já entendeu ali pela definição, né? A gente definiu essa parte imaginária aqui como sendo o I, né? É a raiz quadrada de menos 1. Então, quando a gente eleva ao quadrado aqui, I ao quadrado vai dar menos 1. I ao cubo, nós podemos usar uma propriedade das potências para os números reais, que diz que I ao cubo pode ser escrito como I vezes o I ao quadrado. Isso é I ao cubo, né? Porque quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, o I, que é I na 1, vezes o I ao quadrado é I ao cubo. Só que agora, eu sei que I ao quadrado é menos 1. Então, aqui eu tenho, na verdade, I vezes o menos 1, que é menos I. Então, I na 0 é 1. I na 1 é I. I ao quadrado é menos 1. E I ao cubo, menos I.
Veja que apareceu esses 4 resultados aqui. 1, I, menos 1, menos I. Vamos ver agora I na quarta. I na quarta, eu posso usar também a propriedade das potências e escrever I na quarta como I ao quadrado vezes o I ao quadrado. Isso é a mesma coisa que I na quarta. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que I ao quadrado é menos 1. Então, I ao quadrado vezes I ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Vejam que apareceu de novo esse 1 aqui. Vamos fazer o I na 5. I na 5, eu posso pensar no I na 5 como I vezes o I na quarta. O I na quarta eu calculei logo acima, dá 1. Então aqui eu tenho I vezes 1, que é I. Olha o que aconteceu de novo. Agora eu tenho esse resultado. I. Então, pelo que está acontecendo aqui, eu sei que I na 0 é igual a I na quarta. I na 1 é igual a I na 5. Vamos fazer mais um aqui. Continuar essa sequência ali. Quero fazer I na 6. Então, o I na 6 eu posso pensar como I que multiplica o I na 5. O I na 5 eu já calculei. O I na 5 deu I. Então, I na 6 é igual a I vezes I. I vezes I é I ao quadrado, que dá menos 1. Vejam que I na 6 é a mesma coisa do que I na 2. O que eu estou querendo mostrar para vocês, I na 2 é igual a I na 6. Que tem um padrão aqui que vai se repetindo quando eu estou calculando potências de I. Essa observação me dá o poder de calcular, por exemplo, algo que acontece muito assim em prova de vestibular, tá? Ou eu não sei se no Enem eles fazem esse tipo de coisa, mas em prova de vestibular, prova de concurso, eles vão fazer um concurso público, aí eles colocam lá, quando eles têm que colocar uma questão de números complexos, eles escrevem assim, ó, calcule I elevado na 2021. Eu coloco aqui 2021 porque sempre eles querem fazer uma relação com o momento atual, então eles colocam o ano que nós estamos, 2021. I na 2021. Veja só, alguém que não estudou no detalhe os números complexos, ele tem que fazer I vezes ele mesmo, né, com 2.021 parcelas. Ele tem que ficar assim multiplicando I vezes I vezes I, ver quanto é que dá. Como a gente entendeu aqui que só existem 4 resultados possíveis, ou vai dar 1, ou vai dar I, ou vai dar menos 1, ou vai dar menos I. O que a gente tem que fazer para resolver esse problema aqui, que é um problema bem simples, mas pode se tornar um problema muito complicado se a gente for efetivamente sair multiplicando o I por ele mesmo. O que nós vamos fazer é pegar o 2021, dividir por 4. Quando a gente faz isso, nós estamos tirando todas essas repetições desse padrão aqui, que vai dando 1i menos 1 menos i,
A gente vai ver quantas vezes vai se repetir. E o resto dessa divisão é o que efetivamente vai ser um número menor do que 4, né? Então vai ser ou i na 0, se o resto for 0, ou i na 1, se o resto for 1, ou i na 2, se o resto for 2, ou i na 3, se o resto for 3. Então, vamos fazer aqui. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, não sobra nada, baixo o 2. Como o 2 é menor, eu vou baixar o 1, mas aí eu não posso esquecer de colocar o 0 ali, tá? Então, 21 dividido por 4 dá 5 de novo. 5 vezes 4, 20. Sobra 1. O que eu concluí aqui é que i na 20 é igual a i na 1. E i na 1 é i. Tá bem? O professor, isso sempre vai ser dividido por 4? Sim, sempre. Por que é o 4, né? É porque os resultados possíveis para nós são essa sequência aqui. 1, i, menos 1 e menos i. É só esse resultado que pode aparecer, não tem outro. E a partir daqui ele começa a repetir de novo. Quando a gente divide o 2021 por 4, nós estamos dividindo todo aquele número em grupos de 4 algarismos, tá? Ou seja, em cada grupinho desses, nós vamos encontrar os resultados. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. O que importa para nós é o que sobra aqui, que é o resultado que vai aparecer. Digamos assim, ó, se a gente fosse multiplicando i vezes i, a gente vai encontrar menos 1. Aí i vezes i, menos 1 vezes i, menos i. I vezes i vezes i vezes i, entendeu? A gente vai encontrando essa sequência aqui. E se fosse um número que desse, tipo, não sobrasse? Quer dizer, não, na verdade ia sobrar o 0, né? Exatamente, aí seria i na 0, que daria 1. Tá, entendi. Vamos pegar assim, ó, só para que vocês visualizem, tá? Eu vou apagar aqui. Vamos pegar um número, por exemplo, o número 10. Espera um pouquinho. Aqui depois aí eu lanço o vídeo lá para vocês para rever. Vamos pegar assim, ó, um número que é tranquilo de fazer pelos dois formatos, tá? I na 10. Vamos ver aqui. I na 10 é i vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bem? Ó, i vezes i, eu sei que é menos 1. Então, vou pegar aqui, i vezes i, menos 1, i vezes i, menos 1, i vezes i, menos 1, i vezes i, menos 1. Então, que eu fiquei com menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Então, eu vou fazer agora, menos 1 vezes menos 1, dá 1. Menos 1 vezes menos 1, dá 1. Então, eu fico com 1 vezes 1 vezes o menos 1. Isso vai dar menos 1. Tá bem? Eu fiz aqui de uma maneira artesanal. Eu fiz i na 10, fazendo i vezes i vezes i vezes i. Agora eu vou fazer usando essa propriedade que eu mostrei para vocês. I na 10 é igual. Pega o 10, divide por 4, dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Então, sobrou o resto 2, né? Então, i na 10 é igual a i na 2. E quanto é o i na 2? Menos 1. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha, então. Eu vou encerrar a aula com vocês, porque em seguida eu já começo a aula com a turma E. Então, tem alguns exercícios ali no material que eu disponibilizei para vocês, tá? Façam.
E em seguida, não agora em seguida, tá? Primeiro eu vou dar aula para turma E, e depois eu já coloco a avaliação referente à aula passada, e no máximo até amanhã eu coloco uma avaliaçãozinha. Claro que eu vou pegar uma potência de I para vocês calcularem, porque vocês vão se divertir muito fazendo esse cálculo, porque ele é, sem dúvida, muito divertido. Eu gostei de fazer. Não esqueçam do chuveirinho. No chuveirinho, vocês fazem isso, eu sei que vocês fazem para me irritar, mas eu não me irrito. Eu acho legal a intenção de vocês, né, fazerem, eu acho louvável, assim. O senhor Mas sabia que foi o senhor que me ensinou o chuveirinho, né? Eu não conhecia antes de te falar lá na aula. não, isso assim, tu me complica com a comunidade de matemática, com a Sociedade Brasileira de Matemática, com a Sociedade Nacional dos Professores de Matemática, com a comunidade científica em geral, com a Sociedade Britânica de Matemáticos, do qual o Sir Isaac Newton faz parte, aí tu me complica. Eu nunca ensinei chuveirinho para ninguém em toda a minha história como professor.